Vamos resolver aqui as questões da prova de matemática da PUC Campinas 2023. No plano cartesiano, o vértice da parábola de equação y igual a x vezes 1 menos x e os pontos em que ela intersecta o eixo das abscissas determinam um triângulo de área igual a quanto? Então vamos lá. Olha só, a nossa parábola é y igual a x vezes 1 menos x. Isso aqui, aplicando a distributiva, é x menos x ao quadrado. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a seguinte: quais são os pontos em que a parábola intersecta o eixo x? São os casos em que o y é igual a zero. Então você vai ter, basicamente, x vezes 1 menos x igual a zero. E você tem duas soluções possíveis. A primeira é x igual a zero, porque o zero vezes o restante aqui dá zero. A segunda é 1 menos x igual a zero, porque, de novo, zero vezes o restante dá zero. Isso aqui implica x igual a 1. Então, as duas raízes são 1 e 0. Beleza. Agora, vamos voltar para a nossa parábola. Olha só. A gente sabe que a parábola é menos x ao quadrado mais x. Bom, vamos colocar o nome aqui dos coeficientes. O cara que multiplica o x quadrado a gente chama de a. O cara que multiplica o x é o b. E o c é o termo independente. Bom, quem que é o a no meu caso aqui? O a é menos 1, porque ele está multiplicando o x quadrado. O b é 1, porque ele está multiplicando o x. E o c não aparece, ele é 0. Eu vou precisar dessa informação para usar a fórmula do y do vértice. O nosso a é menos 1. Ele é o cara que está multiplicando o x quadrado. Então, a parábola ela é voltada para baixo. É assim que a gente classifica. Então, olha só, vou fazer um pequeno esboço da nossa parábola aqui. A gente viu que aqui é uma raiz, é o 0, e aqui é outra raiz, que é o 1. Bom, a nossa curva ela é alguma coisa assim, voltada para baixo, porque, como eu falei, o a, que é o cara que multiplica o x quadrado, é negativo, então é ele que determina a concavidade. O ponto de máximo está aqui, e o triângulo ó, é esse aqui, formado pelos três vértices em questão. Qual que é a área do triângulo? A área do triângulo é base vezes altura por 2. A base eu tenho, que é este segmento aqui, ó, de 0 a 1 tem 1, uma unidade aqui. A altura coincide com o nosso amigo aqui no vértice da parábola. Então a gente pode dizer tranquilamente que a altura é o y do vértice, porque o y do vértice está aqui, ó, y do vértice. Então a gente precisa calcular usando a formulinha. Quem que é o y do vértice? Ele é o menos delta sobre 4a, ou se você preferir, menos b quadrado menos 4ac sobre 4a, tá certo? Bom, agora veja, o c é 0, então esse cara aqui é 0. O a é 1 e o b, desculpa, o a é menos 1 e o b é 1. Então a gente vai ficar com menos b, que é 1 ao quadrado, então menos 1, embaixo 4 vezes menos 1, que dá menos 4. Descobri que o y do vértice é 1 sobre 4. E aí eu volto na formulinha da área do triângulo. A área é base vezes altura. A base é 1, a altura é 1/4. E você multiplica tudo isso por 1 sobre 2, né? Que é a mesma coisa que dividir por 2. Então você vai multiplicar 1/4 por meio. Isso aqui dá 1/8. E você descobriu que a área é a que está na letra E da questão. Alberto e Bruna têm uma única filha, a Juliana. Os três contribuem para a renda média familiar de R$11.000. Bruna recebe 20% a mais que Alberto e Juliana recebe a metade da renda total dos pais. Qual que é a renda de Alberto? Bom, olha só, eu vou dizer que a renda do Alberto é A. Qual que é a renda da esposa, a Bruna? Bom, a Bruna recebe 20% a mais. Então, isso significa que ela recebe o salário de Alberto mais 20% ou 0,2 do A. Isso quer dizer que ela recebe 20% a mais que o Alberto, ou seja, 1,2A. E a Juliana, ela recebe a metade da soma dos dois, A e B. Então você vai ter A mais B sobre 2. Só que o B é 1,2, então eu vou ter A mais 1,2A dividido por 2. Soma isso aqui, você vai ter 2,2A por 2. Olha, 2,2 por 2 é 1,1, né? Então é 1,1A. Então eu tenho os três aqui. Agora atenção, a renda média é de 11 mil. Então qual que é a renda? Bom, a renda é a renda média vezes o número de pessoas, 3, certo? Então você vai ter 11 mil
vezes 3. Isso aqui dá 33 mil reais. Ou seja, a família recebe 33 mil reais mensais de renda. Agora eu posso fazer o seguinte, se eu somar A com B e com J, eu vou ter o valor total, que é de 33 mil reais. O A eu não sei. O B eu sei que é 1,2A. E o J eu sei que é 1,1A. Isso tudo dá 33 mil. Agora soma em A. Bom, 1 mais 1,2 dá 2,2. Mais 1,1 dá 3,3A. Isso tem que ser igual a 33 mil reais. Passa o 3,3 para lá, eu vou ter... Olha só, eu vou escrever esse 33 mil reais como 33 vezes 1000, dividido por 3,3, que é a mesma coisa que 33 vezes 10 a menos 1, tá certo? O 33 vai embora com 33, tá certo? Então você vai ficar com 1000 dividido por 10 elevado a menos 1. Isso significa que é o 1000 vezes 10. Então isso aqui dá 10 mil reais. Ou seja, descobrimos que o Alberto recebe um total de 10 mil reais mensais. Letra A. 3 candidatos participaram de um teste com 10 questões. A soma do número de acertos dos 3 foi 15, sendo que as questões 1, 4 e 5 foram respondidas corretamente pelos 3. O número máximo de acertos que qualquer um desses 3 candidatos pode ter é quanto? Olha só, veja, aqui a gente está assumindo evidentemente que cada questão tem um ponto, né? Ou vale um ponto. Então, qual é a soma total se a gente desconsiderar as questões 1, 4 e 5? Olha só, você tem 15 para os 3. Só que você tirou 3 do primeiro, 3 do segundo e 3 do terceiro. Isso aqui é 15 menos 9. Isso aqui dá 6. E aí, digamos que os outros acertos de cada um dos candidatos foram x, y e z. Então você soma tudo isso aqui e tem que dar 6. Ou seja, x é a quantidade de questões tirando a 1, 4 e 5, que o primeiro acertou. Y é a quantidade de questões que o segundo acertou, tirando a 1, 4 e 5. E Z é a quantidade de questões que o terceiro acertou, tirando as questões 1, 4 e 5. Agora veja, essa soma é a soma de pontuação dos 3. Qual que é o valor máximo que você pode ter para cada uma das variáveis? Bom, você pode ter x igual a 6, y e z iguais a 0. Esse é o valor máximo. Aí você pode ter y igual a 6, x e z igual a 0. E z igual a 6, x e y igual a 0. Então, o valor máximo que cada um dos candidatos pode obter, tirando as 3 questões iniciais lá sobre as quais a gente já falou, é 6. Bom, se você tem 6 no restante e acertou outras 3, você tem 9 acertos no máximo. E aí a resposta está na alternativa B. A tabela apresenta a capacidade instalada para energia eólica de alguns estados brasileiros e os respectivos números de parques eólicos. A partir da tabela, o estado com maior capacidade instalada, média por parque, qual? Então, basicamente, você tem que fazer o seguinte, pegar a capacidade instalada e dividir pelo número de parques. Não tem jeito. Então, a primeira conta, você vai ter aí 4.066,1 por 151. Aí a gente vai ter um valor aproximado aqui de 26,9. A segunda conta é 3.951 dividido aqui por 154. Isso aqui dá aproximadamente 25,6. O próximo é 2.045,4 por 79. Então a gente vai ter 2.045,4 por 79. Isso aqui dá 25, aproximadamente 25,89. Ou 9 também, né? Pode ser. Agora, no caso do Rio Grande do Sul, a gente tem 1.831,8 dividido por 80. Isso aqui dá aproximadamente 22,89 também. E a última é do Piauí, que é 1638,1 por 60. Isso aqui dá aproximadamente 27,3. Aí, é claro, quem tem a maior média? É o Piauí, porque é 27,3, supera todas as outras médias. Por isso que a resposta está na alternativa E da questão. A quantidade de energia elétrica em kWh produzida por uma usina é dada pela multiplicação da potência da usina em kW pelo tempo em que a usina ficou em funcionamento, em horas. Sabendo que 1 gigawatt corresponde a 10 a 9 watts,
E supondo que todas as usinas eólicas instaladas no Brasil funcionassem ininterruptamente durante um dia, a quantidade de energia elétrica produzida por elas nesse período seria de quanto? O texto relacionado à questão diz que a capacidade de geração do Brasil em termos de usinas eólicas é de 10 gigawatts, ou seja, isso aqui é de 10 vezes 10 elevado à nona potência watts. E você tem, é claro, 10 a décima, né? Porque você soma os expoentes. 1 mais 9, 10. Então, 10 a décima watts. Agora, a energia é pegar essa quantidade de potência e multiplicar pelo tempo. 24 horas, um dia, certo? Então, você vai ter 10 a décima vezes 24. Vou colocar o 24 aqui. Olha só, vamos deixar em notação científica. Só que, atenção, isso aqui está em watts, tá? Como que fica em notação científica? Vai ficar 2,4. Como eu andei uma casa para a esquerda, eu multiplico o 10, a décima por 10. Então eu vou ter 10 elevado a décima primeira watts. Só que não tem essa resposta. Agora, eu tenho kilowatt. Kilowatt é 10 a terceira. Então eu vou pegar o 10 a décima primeira e vou igualar a 10 a terceira vezes alguma coisa. Quem que somado a 3 dá 11? É claro que isso aqui só pode ser o 8. Então é 10 a oitava. Isso aqui significa quilo vezes 10 a oitava. Então nós vamos ter 2,4 vezes 10 a oitava kilowatts. Por isso que a resposta está na alternativa C da questão. E a gente encerra as questões de matemática por aqui. Bons estudos!